Manuel, bem-vindo aqui ao nosso programa. Igualmente. Como é que foi a adolescência do Manuel? A adolescência foi passada na cidade da Praia. E como é que vai até Cabo Verde? Vou até Cabo Verde porque o meu pai era engenheiro, a minha mãe era professora de liceu e ele foi convidado a ir para Cabo Verde. E nós fomos todos para Cabo Verde viver para a cidade da Praia. Durante quanto tempo viveu na cidade da Praia? Vivi na cidade da Praia cerca de, talvez, entre 10 a 15 anos. Esse tempo que viveu em Cabo Verde, quais são as recordações que tem? Uma recordação que eu tenho em mente era um senhor muito forte que havia em Cabo Verde na altura, eram dois. Quando íamos a essa praia, eu ia sempre ter com ele e dizia, olha, agarrem em mim e atiram para dentro da água. Ele agarrava em mim e atirava para dentro da água e eu atirava para dentro da água. Em que ano é que foi para Cabo Verde? 66, 67, penso eu. Até quando? Até 15 anos depois. 15 anos depois. Regressou em que ano, concretamente? 80. Regressou em 80. E Manuel, porquê que regressou a Lisboa, a Portugal? Regressei a Lisboa porque houve um problema com a minha mãe. Na altura havia uma pessoa que fazia parte do governo, naquela altura que ainda era português, não é? Que se cruzou com a minha mãe num jardim e disse que a minha mãe não o tinha cumprimentado. Chegou aos ouvidos do meu pai. O meu pai falou com a minha mãe e disse, não, eu não vi o senhor. O meu pai ficou de tal maneira zangado, pediu exoneração ao governador. Em 24 horas já passámos para Portugal, até hoje. Tem saudades dos momentos que viveu em Cabo Verde? Tem. Qual é a coisa, assim, de repente, que mais saudades tem? O que eu tenho mais saudade era os meus passeios para a Trindade, São Domingos, Carrafal, Pedra de Adejo, Corralinho, Milho Branco, São Jorge dos Órgãos, tudo. E só conhece a praia? Não, conheço o Fogo, a Brava, Sal, Boa Vista, Amaro, conheço praticamente as ilhas todas. Deu para ver que até aprendeu a falar crioulo. Até para ser bem crioulo, sim. Melhor do que eu, até. Melhor que bom, nunca sabe. Nunca encarou o bibó? Manuel, viveu 15 anos em Cabo Verde e enquanto viveu em Cabo Verde também teve contacto com a música, naturalmente. Naquela altura ouvi o Bana, lembro do Bana, Então ouviu alguma coisa. a Cidade Erva. Depois chegou a Portugal e nessa altura começou logo a trabalhar. Quando cheguei a Portugal, comecei a trabalhar numa editora discográfica, Qual é? Universal. Sim. Depois saí e comecei a trabalhar como vendedor de materiais de construção civil. Primeiro trabalhava na empresa, depois por precisar do meu lado de vendedor, eu aceitei. Dei-me bem, correu tudo bem. Sei que foi um grande atleta. Os grandes atletas são canianos e etíopes. Mas Esses são os grandes atletas. chegou a praticar atletismo. Exatamente, durante 30 anos. A nível profissional. Não só por diversão. E qual era a rotina que fazia? Fazia, primeiro, 1000 abdominais. 1000 abdominais. 50 de cada vez, com intervalos de 1 minuto e meio, até às 1000. Depois fazia 1000 flexões, os pés em cima de uma cadeira, 50. Parava 1 minuto e meio mais 50, até às 1000. Depois ia correr 20 km, durante 30 anos. Nunca parei. Podia ter parado um dia ou dois, talvez por dor de cabeça ou estava engripado. E depois ia trabalhar normalmente. Era uma pessoa que adorava o desporto. E vou dizer uma coisa. Depois do desporto, a gente não se cansa de trabalhar. O desporto dá a vitalidade. Era como se não tivesse feito nada. Dormia que nem uma pena. Sim, Não ouvia um único barulho. nada. Mas há uma particularidade. Tinha uma pulsação muito baixa.
Perguntei isso a um médico, cardiologista, porque é que eu tinha a prestação muito baixa. Ele disse que eu tinha uma grande capacidade pulmonar, característica dos grandes fundistas. Daí a minha prestação baixa. E quando se fazia eletrocardiogramas em esforço, o médico acelerava, carregava no botão e os tapetes começavam a andar mais depressa. E eu andava mais devagar, andava mais depressa. E ele chegou a parar a máquina e dizer assim, eu é que já estou cansado de ver correr com tanta velocidade. Manuel, em Portugal foi fazendo a sua vida normalmente e há um dia que estava em casa, naturalmente, ou no trabalho, a ouvir rádio. Estava deitado na cama e sintonizei, tinha um telemóvel com auriculares, sintonizei a RDP África. Mas já tinha ouvido falar... Não, isso foi em 2008. Disse, gosto de música tradicional de Cabo Verde, então ouça. Eu ouvi. E o que é que ouviu na altura? Salvo erro, ouvi Moças de Mangue, do fundo baixo, De quem? do Ferro Gaita. Eu estou a dizer isso e porquê? Estou a falar em Moças de Mangue, do fundo baixo, porque depois disso comprei os CDs, mas já lá vamos. Já lá vamos. Vamos Já por vamos. partes. Sim. Ouvi Moças de Mangue e fiquei todo arrepiado, disse assim, epá, mas quem são estes fulanos? Que instrumento é este fantástico que eu nunca ouvi na minha vida? De que instrumento é que está a falar? Neste momento já sei que é gaita, cá é acordeão, no Brasil é sanfona. Eu ouvi um instrumento fenomenal, tocado fenomenalmente por alguém que eu desconheci quem era. E aquilo, e no final da canção, eu fiquei sempre com Ferro Gaita na cabeça. E em 2008, acabei essa canção, ouvi mais algumas, e dias depois, em março de 2008, tinha o meu carro avariado e resolvi dar um salto à praia, Qual era a praia? Carcavelos. À vinda da praia, estava na plataforma do comboio, só me lembro de desfalecer e caí. Acordei no hospital, 10 dias depois, de estado de coma, 10 dias. sim, cerca de 10 dias. E foi nessa altura que eu soube o que é que teria acontecido. Eu caí para a linha, Para a linha do comboio. para a linha do comboio. Tudo aos gritos, vinha saber se foi isso tudo. Vamos lá, não vamos, vamos lá, não vamos. Então o comboio aproximava-se, não parou, era rápido. Passou por cima de mim. Só se lembra depois de ter acordado num hospital 10 dias depois. Com cerca de 10 médicos aos pés da cama, eu abri os olhos, estava nos cuidados intensivos, e lembro-me de terem perguntado: o que é que lhe aconteceu, Manuel? Não sei. E de repente senti qualquer coisa estranha no meu corpo. O que é que aconteceu? Pus a cabeça para baixo. E viu que não tinha as duas vi que pernas. não tinha as duas pernas. Comecei a chorar, aos gritos, deram uma injeção, eu adormeci. Depois, passados uns tempos, ainda fui para o quarto, estava numa enfermaria, depois dos cuidados intensivos. Lembro-me do médico ter-me ido lá visitar-me e ter dito: só 1% das pessoas que tiveram um acidente como o senhor é que sabem. 99 morrem. É que os seus órgãos estavam todos a funcionar como deve ser. Apesar de ter ficado sem as duas pernas, todos os órgãos estavam a funcionar em pleno. Em pleno. E ele perguntou-me: há aqui qualquer coisa estranha que a gente não está a perceber. E eu contei a minha história, que era esportista, fazia isto. Ele disse: então já percebemos porque é que o seu coração estava a 100%, os seus rins a 100%, o seu fígado a 100%, os seus pulmões a 100%.
daí você ter sorte. E porquê que desfaleceu? Não sei se é apanhado sol a mais, não sei, estava na plataforma, esfareci. Já tinha ido à praia outras vezes e nunca aconteceu isso? Não, eu ia sempre de carro. Só que naquele dia o carro estava na oficina e eu resolvi ir de comboio. Pronto. Mas em momento algum desfaleceu, tirando essa vez? Não. Lembro-me da primeira vez que fiz a barba, estava completamente amarelo, do sangue que eu perdi quase 5 litros de sangue, levei 7 unidades e meia de sangue, que é cerca do sangue que nós temos todos no corpo. Estive lá internado nesse hospital, São Francisco Xavier, levavam-me para lá, e todos os dias uma médica e uma enfermeira iam-me fazer os pensos. Tomava antibióticos para as pernas nunca mais chegavam, tomava Benuron para as dores, e então pronto. Tomava uma pequena almoço, depois adormecia, depois almoçava, adormecia, depois jantar, adormecia. Isso manteve-se durante alguns meses. E depois de cerca de, à volta de 150 pensos que eu fiz, e de centenas de antibióticos, finalmente as pernas Começaram a sarar. sararam. E então no dia, isto foi no dia 8 de março de 2008, no dia 15 de junho de 2008, fui transferido para Santa Maria. Fui visto por um psiquiatra, fui internado. Fiz vários internamentos, com acompanhamento psicológico, psiquiatras, medicamentos. Entrei numa profunda depressão, numa depressão incrível. Dor psicológica, dor física, dor fantasma, não sei se sabe o que é. Não. Eu vou dizer. Dor fantasma é isto. É quando o cérebro não se adapta à falta do membro. E então, eles chamam essas dores, os médicos, dores fantasma. Ou seja, está gravado no cérebro. Exatamente. E ele não percebe. Não percebe, está com a falta dos membros. Na altura que foi socorrido, não se lembra, naturalmente, recolheram as suas pernas. Estavam separadas. Entrou em depressão profunda. Tinha consultas com o psicólogo, 3 vezes por semana, com psiquiatras, só acordava para tomar banho e para comer, estava sempre a dormir. Tive muitos meses de internamento e isto, no dia 20 de dezembro de 2008, regressei a casa. De 2008 a 2013, durou isto tudo. Este período da depressão, do sofrimento psicológico, físico, dos fantasmas. Chegou a pensar em suicidar-se? Sim, várias vezes. Pode-nos contar algum episódio? Saltei de uma janela, no segundo andar, torci uma perna, tiraram-me o fémur. A vida para mim já não tinha sentido. E o que é que fez com que depois voltasse a acreditar novamente ou que sentisse vontade de viver? Estava novamente no meu quarto e voltei a sintonizar a RDP África. E volto a ouvir aquele grupo que me tinha fascinado tanto 5 anos antes. Volta a entrar nos seus ouvidos. Volta a entrar nos meus ouvidos o tal grupo, que era outra música. No mesmo período, no mesmo momento, na mesma hora do dia? Sim, na mesma hora do dia. A fadinha. Atenção, agora é ferro gaita. Tudo arrepiado, com aquele instrumento, sem saber quem tocava, quem eram eles, não, eu só sabia que eram ferro gaita. Quantos eram, quantos não eram, se eram novos, se eram velhos, não sabia. Só sabia que era ferro gaita e música de Cabo Verde. Exatamente. Então vinha uma rapariga que trabalhava comigo e disse, olha, eu ouvi aqui uma canção que mexeu muito comigo. Já tinha mexido em 2008. Mexeu novamente comigo. Sabe onde é que eu posso saber alguma coisa sobre
este grupo? Ela disse sim, na FNAC do Colombo. Eu lá arranjei forças e fui à FNAC do Colombo. Falei com o empregado, com o funcionário, e disse, olha, queria os CDs todos desta banda. Eu fui ao computador, só temos dois, Fundo Baixo e Rei do Funaná. Temos. Comprei um leitor de CD e vim para casa. Comecei a ouvir e quando trouxe os dois CDs, vi duas pessoas na capa. Vejo um com o Ferro, que agora já sei que se chama Vino, e vejo outro com tranças e com uma coisa na mão que me fazia lembrar um acordeon. Eu disse, essa ponta. Virei para ver os nomes e que foi quando vi a sítio, e do hino. Disse assim, pois, agora é isso. É isso mesmo, é a gaita. É o fundo baixo, o rei do Funaná. Então estive a ouvi-los, ouvi. Até que tomou uma decisão. Tomei uma decisão. Peguei no telefone, vi a morada, liguei para cá para ele. Boa tarde. Ora, peço desculpa incomodar. Estou a falar com algum dos elementos dos Ferro Gaita? Não. O senhor está a falar com o manager deles, sou Augusto Veiga. Então, olha, é o seguinte, eu tornei-me fã dos Ferro Gaita, não os conhecia, tornei-me fã deles. Gostaria que o senhor, se não se importasse, enviámos os CDs que estiverem disponíveis para os Correios, que eu pago um reembolso. Não, senhor, não paga nada. Então dê-me o seu e-mail. Então, eu não tenho e-mail. Não sei mexer em computador, tiveram a ensinar, mas a pessoa depois que começava a ensinar, teve que se ausentar, eu nunca mais tive contatos com o computador. Mas vou-lhe dar o e-mail da minha amiga e depois o senhor manda para ela. Eu disse, então, eu vou mandar já o meu e-mail. Ele mandou o e-mail dele, o senhor Augusto Veiga. Eu mandei o e-mail dele à minha amiga. A minha amiga mandou para Cabo Verde e ele respondeu. A gente vai, e ela depois contou-me. No dia seguinte, onde foi a minha casa trabalhar. Nós vamos mandar os CDs que temos disponíveis em estoque. E ele vai ser nosso convidado quando nós formos tocar a Portugal. Fizeram logo o convite. Fizeram logo o convite, através do e-mail que ela me disse. E então eu vi os Ferro Gaita em outubro de 2015 no Coliseu. Naquele maravilhoso espetáculo. E depois entram os Ferro Gaita. O que é que sentiu naquele momento? Senti uma alegria enorme, parecia que eu tinha as minhas pernas de volta. E quando vi o Irvine dar aquele show monumental, eu fiquei sem palavras. O que é que tem a dizer sobre a energia que ele transmite em palco? Eu não sei como é que há alguém no mundo que toque como ele. Não sei. E depois, passado uma hora e pouco, o senhor chega ao pé de mim, acompanhe-me, faz favor. Lembro que o primeiro que veio foi o Manel Tilina. Depois veio o Betinho, veio um que toca corneta, que eu neste momento não me lembro bem do nome. Depois veio o Lito Lobo, veio o Bino e no final veio o Irvino com a gaita. Eu usava com uma camisola do River Plate, da Argentina, como sabe. E estive a falar um bocado com eles. E contou a história a eles de que a música dos Ferro Gaita... Eu mandei um envelope para Cabo Verde. Sim. E disse a importância dos Ferro Gaita na minha vida. Gostava que o Sr. Rei Veiga e os elementos dos Ferro Gaita lessem essa pequena história. E mandei para ele. Foi para Cabo Verde. Está lá com eles. E depois perguntei para o Eduino. Disse, Eduino, já vem cá. Eduino chegou. Eduino, queria para lá. Toma. Não, mané, está mais do terreno que a escusaria. Mas gosta cheio de bola, gosta cheio de Ferro Gaita. É uma paixão. É. E você, quando está a ver o espetáculo dos Ferro Gaita, fixa o Eduino. Vê aqueles dedos a mexer e fica assim, como é que ele consegue? Como, meu Deus? Então agora tem uma grande amizade, os dois. Sim, com eles todos. Com eles todos. Eles Mas falam para todos si, bem. o principal é o Eduino.
Eu não quero estar aqui a fazer distinções. Mas eles são todos fantásticos no seu instrumento. O genuíno é sublime. É sublime. Manuel, o que é certo é que sempre que eles vêm a Portugal, o Manuel acaba por ir vê-los. Vou sozinho, tenho um táxi e o Manuel vai. Qual foi o último espetáculo que presenciou? Na Costa da Caparica. E já conseguiu estar ao longo do espetáculo em cima do palco com eles? Estive na Costa da Caparica. Qual foi a sensação? Foi maravilhosa. Até disse ao Sr. Manecas que gostaria de meter para os papéis do Edwino, que estava ali dado ao lado com ele. Mas tive receio que ele levasse a mal e que a organização não gostasse da minha atitude. E eu não fiz. Porque aquilo que eu queria era, no final do espetáculo, na altura que ele acabasse, eu primeiro perguntei a um rapaz que estava ao meu lado se era ao final. E assim disse que era ao final. Foi nessa altura que eu me lembrei disso, mas tive receio e não fui. Porque aquilo que eu queria dizer era assim: o meu povo, a minha é portuguesa, mas vive na praia teu ano, me queria falar umas palavras para aquele meu ali. Tinha pé, que tinha um Edwino. Se tem branco na assistência, que quer tapar para crioulo, meus amigos cabo-verdianos, fala para nós, que o Zé quer falar para Edwino. Então, o que é que eu queria dizer? Que até no mundo, ninguém que te com a gaita, acima que era homem ali que tinha um Edwino. Grande amigo meu. Manuel, diga-me uma coisa. Você transpira a África. Sim. Porquê? Porquê que tem esse fascínio? Porque adoro o povo cabo-verdiano. Nunca pensei que houvesse um povo tão humilde e tão sincero, tão bom amigo como os cabo-verdianos. Foi muito feliz em Cabo Verde? Fui. Acha que o Funaná tem espaço para ser uma música consumida por todos em Portugal? Não, porque eu acho que os portugueses em geral gostam mais dos Genesis, dos Pink Floyd, dos Rolling Stones, das bandas cá agora. Eu é que não ouço nada disso. Limita-se a ouvir música africana? Eu neste momento só tenho CDs do Ferro Gaita. Aquilo que os médicos não conseguiam fazer, psiquiatras, psicólogos, os Ferro Gaita conseguiram. Os Ferro Gaita e o Funaná salvou-lhe a vida? Eu estava completamente raso. Estava completamente raso. Mas sempre que ouve a música africana dá-lhe mais vontade de viver? Exato. Música africana, Ferro Gaita. O que é que tem a dizer sobre isso, sobre o conhecimento por parte dos portugueses sobre o Funaná? Tenho a dizer aos portugueses que se algum dia estiverem na situação que eu estou, ou pior que eu, hoje são Edwino a tocar gaita. A vida deles vai mudar para sempre. E são poucas as pessoas como o Manuel que têm uma memória assim muito fresca, ou seja, decora as coisas muito facilmente e não se esquece. Segundos, números de telefone, segundos. Assim, muito rapidamente aqui na nossa entrevista, e para quem está a acompanhar a entrevista ter uma percepção disso, qual é a capital da Guiné-Bissau? Bissau, E de Angola? Luanda, E de Cabo Verde? Cidade da Praia, Moçambique? Maputo, São Tomé e Príncipe? ou é São Tomé ou é Príncipe. Como é que consegue... Não ir aos números. Sim. É um dom que Deus me deu. Qual é o seu prato preferido, africano? Cachupa e caldo de peixe. Que idade é que tem? 58. Vai viver até que idade? Está nas mãos de Deus e de Ferro Gaita. Porque a sua curiosidade em conhecer a minha história. Eu tenho curiosidade em conhecer boas histórias. Uma história. E a sua é de facto uma boa história. Sabe porquê? Você é um verdadeiro vencedor. Mas Ferro Gaita é que mexe consigo. É. Foi a música e o grupo que lhe salvou a vida. Foi. Antes de terminarmos a nossa entrevista, Manuel, Diga. que mensagem gostaria de deixar para os amantes do Funaná
para quem gosta de Cabo Verde e do povo africano, que mensagem gostaria de deixar a todos eles? Se puderem visitar Cabo Verde, especialmente a cidade da Pai, que visitem, é uma cidade linda, praias maravilhosas, um povo hospitaleiro, do melhor que há no mundo, povo cabo-verdiano.